Em fevereiro de 2006, no Porto, uma mulher foi brutalmente torturada durante vários dias por um grupo de 14 adolescentes e atirada para um poço com 15 metros de profundidade. Hoje vamos falar do caso de Gisberta Salce Júnior. Olá a todos, o meu nome é Cláudia Oliveira, bem-vindos a mais um episódio de Crime às Quintas. Antes de tudo, subscrevam o canal, ajuda-me imenso, deixem like no vídeo também, que me ajuda muito para divulgar o meu vídeo. Sigam-me nas redes sociais que eu vou deixar na descrição do vídeo, Instagram, TikTok, eu lá falo sobre outras coisas, livros, séries, filmes, documentários, várias coisas também interessantes sobre este mundo de true crime e de mitos e teorias. Crime às Quintas é um podcast que também está disponível no Spotify, portanto podem ouvir onde vocês quiserem. Deixem nos comentários sugestões de casos que vocês queiram ouvir falar aqui ou que vocês tenham interesse e, sem mais demoras, vamos começar então o caso de hoje. O caso de hoje é um dos casos que mais marcou Portugal e é um caso que é dos mais brutais passados no nosso país. Passado no Porto, este caso gerou e gera indignação nacional e, na verdade, é um legado triste que nós temos na nossa cultura e não mudou muito em Portugal desde que aconteceu, mas vamos lá. É um caso com muitas camadas que eu vou tentar cobri-las a todas. Gisberta Salce Júnior nasceu a 5 de setembro de 1960 em São Paulo, no Brasil. Era a caçula de uma família de 8 filhos, 3 raparigas e 5 rapazes. A sua irmã, Janice, tinha 12 anos quando Gisberta nasceu e recordava em entrevistas ao Observador como uma menina com uma pele mimosa, muito branquinha, que sempre gostou muito de dançar. Janice descreve-a também, carinhosamente, como uma bonequinha de brinquedo e disse que ela gostava muito de brincar com as meninas e que ninguém ligou muito na altura. Desde pequena, Gisberta identificava-se com o universo feminino. A sua mãe, mais preocupada, levou-a ao médico quando era criança. E o médico disse que o comportamento se devia ao excesso de mimos. Com a morte do pai, Gisberta tinha 14 anos e foi então que disse à família que queria ser mulher. A irmã, mais tarde, disse que não dá para tu escolheres como são as outras pessoas e que naquele tempo ela não aceitava, ficou muito chocada e achava que era imoral. Mas que depois teve de aceitar. Até a mãe dela, que era uma pessoa idosa, que se preocupava muito, mais tarde teve de aceitar. Aos 18 anos, e com a violência contra pessoas trans em São Paulo a aumentar de forma assustadora, Gisberta decidiu sair do Brasil e foi para a França. Em Paris, iniciou um tratamento hormonal e começou a construir a vida que ela queria e com que sempre sonhou. Mais tarde, então, mudou-se para Portugal, para o Porto, com um visto de residência. Tinha 20 anos. No Porto, Gisberta tornou-se uma figura conhecida. Tinha 2 cães que tratava como filhos, Leandro e Carolina. E em novembro de 1993 trouxe a mãe ao Porto para lhe mostrar a sua nova vida, numa carta que a sua mãe Angelina escreveu a um filho, em São Paulo, recuperada mais tarde no documentário A Giz, descreve assim a visita. Os dias, apesar do frio, têm sol. Vamos passear todas as tardes. Gisberta apresentava-se em bares e boates como transformista e tinha um fascínio especial por personificar Marilyn Monroe. Era vistosa, carismática e o público gostava imenso dela. Mas, infelizmente, a vida artística não pagava as contas e acabou a trabalhar também como prostituta para poder sobreviver. Nisto, e com o tempo, a sua saúde foi-se deteriorando. Gisberta descobriu que tinha HIV desde pelo menos 1996. Depois, mais tarde, vieram outras doenças, umas pneumonias, outras coisas também que o HIV faz com que piorem e com que fragilizem mais a pessoa. Com isto e com o trabalho na noite veio também a dependência de drogas mais pesadas e, ao fim de algum tempo, Gisberta perdeu o seu apartamento. Sem conseguir renovar o seu visto também, tornou-se imigrante ilegal. Posto isto, teve muitas outras dificuldades. O nome masculino nos seus documentos dificultava-lhe arranjar emprego formal. Chegou ainda a receber tratamento no Hospital Joaquim Urbano durante 22 dias, apesar de estar sem documentos, e esteve também numa comunidade terapêutica em Setúbal, mas fugiu. A vida de Gisberta não estava fácil. Gisberta estava a começar a ter uma vida de rua e não estava a conseguir ter um rumo certo para a sua vida. Não facilitou ela ter perdido os tratamentos, não facilitou toda esta questão dela ter começado a entrar nas drogas mais pesadas. A verdade é que a sua saúde começou-se a deteriorar imenso. Gisberta perdeu a casa, não tinha onde viver e começou a viver nas ruas. No final de 2005, estava a viver então num edifício abandonado no campo 24 de Agosto, no Porto. Uma estrutura meio inacabada que os miúdos do bairro chamavam de pão de açúcar,
porque tinha sido projetada para ser um centro comercial. E era ali que Gisberta dormia com os poucos pertences que lhe restavam. Em dezembro de 2005, uma amiga ligou à irmã Glória a dizer que a Gisberta estava em situação de risco. Glória ligou-lhe então e pediu-lhe para voltar para o Brasil, ao que Gisberta recusou. Mais tarde, outra irmã, Janice, conta que esta conversa foi em dezembro e Gisberta acabaria por falecer em fevereiro. No final de 2005, 3 adolescentes, Fernando, Ivo e Flávio, começaram a frequentar o edifício abandonado para fazer grafites e encontraram Gisberta. Um deles reconheceu-a. Fernando era filho de uma prostituta, uma amiga de Gisberta, que o havia deixado aos cuidados de uma ama conhecida da rapariga brasileira. E o rapaz aproximou-se. Com isto, Gisberta, que reconheceu o miúdo, confiou neles, não é? Falou-lhes dos problemas de saúde que tinha, da doença e das suas dificuldades. E os três começaram a visitar-lhe com alguma regularidade. Na verdade, os miúdos levavam-lhe comida, chegaram-lhe a cozinhar algumas refeições e dizem que era uma relação genuína, da parte de Gisberta pelo menos. Mas um dia, Fernando, Ivo e Flávio falaram de Gisberta aos colegas da escola e da oficina de São José, que era uma instituição tutelada pela Igreja Católica que acolhia 11 dos 14 rapazes que viriam a estar envolvidos neste crime. O que disseram aos colegas foi basicamente isto: conheciam um homem que tinha mamas e que parecia mesmo ser uma mulher. A curiosidade fez totalmente o resto e aos 3 miúdos juntaram-se mais 11. Ávidos de verem e conhecerem Gisberta, e o edifício abandonado que tinha sido refúgio tornou-se então o palco do crime que Portugal nunca mais esqueceu e que Portugal não pode nunca mais esquecer. A partir de 15 de fevereiro de 2006, 14 rapazes com idades entre os 12 e os 16 anos começaram a revezar-se em grupos para ir ao Pão de Açúcar. E o que faziam com Gisberta era completamente tortura. Durante dias, a Gisberta foi espancada com paus, pontapés, murros, socos. Eu não vou ficar aqui sequer a descrever o que é que lhe fizeram. Queimaram-na, humilharam-na, o próprio acórdão do tribunal descreve ao pormenor o que lhe foi feito e é horroroso, é desumano. O acórdão registra também que num dos dias, quando alguns dos rapazes chegaram ao edifício e encontraram Gisberta deitada no chão, incapaz de se levantar, e que ela disse que estava muito mal, continuaram a agredi-la na mesma. Nem todos os 14 rapazes participaram da mesma forma. Nem todos os 14 rapazes estiveram presentes nos mesmos momentos. Mas todos os 14 rapazes sabiam que aquilo estava a acontecer constantemente. Na manhã de 22 de fevereiro, Ivo calçou uma luva de lã na mão direita. José Alexandre pegou numa outra luva e Fernando envolveu as mãos num saco de plástico. Embrulharam Gisberta em mantas, que estava inconsciente mas ainda viva, e transportaram-na até ao poço do edifício. A linha d'água estava a 10 metros da superfície e empurraram-na lá para dentro. E Gisberta morreu afogada. Os miúdos que a atiraram foram e avisaram os outros de que o caso estava resolvido. Mais tarde, quando chegou à escola, Flávio, um desses rapazes, disse que não aguentou e contou à diretora de turma tudo o que tinha-se passado e tudo o que eles tinham feito. Esta professora confirmou depois ao tribunal que tanto Flávio como Ivo estavam muito pálidos e que Fernando chorou muito quando confirmou os factos. Foi Flávio que foi dar à PSP a localização exata do poço. O cadáver de Gisberta foi resgatado às 18 horas e 50 minutos do dia 22 de fevereiro de 2006. O caso correu no Tribunal de Família de Menores do Porto. As audiências foram à porta fechada e o tribunal considerou que a publicidade poderia afetar o equilíbrio psicológico dos menores e prejudicar a genuinidade da prova. A leitura da sentença foi pública, mas por limitações de espaço só estiveram familiares presentes dos arguidos e de 3 jornalistas. A autópsia de Gisberta foi determinante para a forma como este processo todo foi conduzido. O perito médico legal concluiu que Gisberta morreu por afogamento e que as lesões infligidas pelos menores não eram por si só fatais. Esta conclusão, tecnicamente correta, teve consequências enormes para as acusações. O Ministério Público por abandonar a acusação inicial de homicídio qualificado e passou a responsabilizar a maioria dos arguidos por ofensas à integridade física qualificadas, agravadas pelo resultado, que foi a morte dela. Eles não seriam condenados por matar Gisberta, porque as injúrias que eles lhe causaram não mataram Gisberta. O que matou Gisberta foi afogamento. Eles atiraram ao poço. Os 14 adolescentes, apenas um tinha 16 anos e podia ser julgado como adulto num tribunal criminal comum. Esse rapaz, Vítor Santos, o mesmo que no acórdão aparece a gritar para que baixassem as calças a Gisberta porque queria ver se ele era um homem ou uma mulher,
foi condenado a 8 meses de internamento por omissão de auxílio. E os colegas disseram que ele não tinha participado diretamente nas agressões. Os outros 13, com idades entre os 13 e os 15, foram julgados ao abrigo da Lei Tutelar Educativa e condenados a entre 11 e 13 meses de internamento em centro educativo em regime semiaberto. Em setembro de 2007 estavam todos soltos. Um ano depois, todos na rua. O juiz afirmou na sentença que o crime tinha sido uma brincadeira de mau gosto de crianças que fugiu ao controle. No auge do julgamento, suicidou-se o diretor da escola Augusto César Pires da Lima e da oficina de São José, a instituição católica que acolhia 11 dos 14 arguidos. A oficina São José foi posteriormente encerrada depois de vários escândalos com abusos sexuais e desvios de dinheiro. A verdade é que a morte de Gisberta gerou comoção em Portugal, gerou muita raiva e muita revolta, mas eu acho e continuo a achar que nunca foi raiva e revolta suficiente. Estes meninos, estes pequenos delinquentes, ficaram resguardados de maneiras inacreditáveis, completamente resguardados. Nós nunca vimos a cara deles, eles não tiveram nem um ano. Gente, eu não sei porque não são efetivamente, tecnicamente, juridicamente, crianças, são pequenos delinquentes, é assim que muitas vezes começa e eu não sei como é que se lida com estas situações, mas tenho a certeza absoluta que não é tão brandamente, não pode ser tão brandamente como isto, não pode. É demais, isto não faz sentido. Na minha cabeça isto é abusivo completamente. O caso da Gisberta hoje em dia cada vez mais é um caso que desperta a revolta das pessoas e que faz com que as pessoas queiram que isto mude e que isto não possa voltar a acontecer, mas a verdade é que parece-me que muitas destas coisas continuam a acontecer e às vezes de forma mais pública e não me parece que tenha mudado assim grande coisa, porque nós ainda temos muitos juízes e muitas pessoas a protelar este tipo de atitude e a dizer que é uma brincadeira de crianças. As crianças a brincar não matam pessoas, acho eu. Not my children. De mencionar também que esta tragédia, e nos dias a seguir a esta tragédia ter acontecido, Gisberta era retratada nos meios de comunicação social com o seu nome masculino, o que foi uma tremenda falta de respeito e mostrou que havia exatamente muito caminho a percorrer e um deles era exatamente tratarem as pessoas com respeito. Foi a pressão de todas as associações LGBT que fizeram com que os meios de comunicação social, e não só, começassem a tratar a Gisberta com mais respeito, tratando-a assim pelo seu nome feminino, pelo seu nome mulher, pelo nome pela qual ela queria ser tratada. Isto também depois mudou muito o discurso e humanizou-a muito mais, e isto só foi acontecendo nos últimos anos. A primeira Marcha do Orgulho do Porto aconteceu então em julho de 2006, na semana em que o julgamento começou, na Praça 24 de Agosto, o local em que ficara para sempre associado ao nome de Gisberta. A marcha continua a acontecer todos os anos. Este caso acelerou mudanças legislativas profundas em Portugal, na medida em que em 2011 passou a ser possível alterar o nome e o género nos documentos sem necessidade de cirurgia, com apenas um parecer médico. Em 2018, essa exigência foi eliminada por completo. Qualquer pessoa com 16 anos ou mais pode alterar os seus documentos com base na autodeterminação de género e Portugal passou a conceder também asilo a pessoas trans estrangeiras em risco de perseguição nos seus países de origem. Isto é muito bonito, mas na prática nós temos de policiar mais e ver mais e estar mais atento. Em termos culturais, a história de Gisberta foi transportada em peça de teatro, em documentário e num romance Pão de Açúcar de Afonso Reis Cabral, publicado em 2016. O autor disse numa entrevista que a realidade do caso Gisberta impressionou muitíssimo, como impressiona qualquer pessoa que se conheça. A canção Balada de Gisberta, composta por Pedro Brunhosa e gravada por Maria Bethânia, tornou-se também um hino. E em maio de 2024, 18 anos depois do crime, numa rua da freguesia do Bonfim, no Porto, passou a chamar-se então Rua Gisberta Salce Júnior, depois de 2 recusas anteriores da Comissão de Toponímia do Porto. Este é então o caso da Gisberta. Eu fui muito rápida a falar deste caso porque não há forma de descrever o que aconteceu, não há forma de descrever o que lhe fizeram, mas há forma de nós lembrarmos e de nós fazermos melhor e de nós continuarmos a lembrar de Gisberta e a honrar o nome dela e a honrar aquilo que ela foi. A luta ainda não acabou, a luta continua e é muito complicado e revolta-me imenso este caso, especialmente porque a impunidade
destes 14 miúdos é uma coisa que nunca vai caber em mim. Mas eu quero saber o que é que vocês acham, o que é que vocês acharam do caso desta semana. Subscrevam o canal para estarem sempre a par dos vídeos novos que vão saindo. Comentem, deixem o like no vídeo, porque também me ajuda a divulgar o vídeo para mais pessoas, a chegar a mais pessoas, e quantos mais subscritores nós tivermos, mais coisas boas eu vou tentar trazer. Obrigada por estarem deste lado, até para a semana, espero ver-vos no próximo vídeo.